Está no ar mais um Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o advogado petista. Eles vão debater sobre a anistia que o Trump assinou para os presos do episódio lá do Capitólio. Né? Será que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil também? Quando o Jair Bolsonaro assumir novamente a presidência? Se deixarem, é claro. Pois bem, vamos ver então como foi esse debate, né? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, deixa também o seu joinha, o seu like. Se liga aí! Coppola, é inerente, né, de toda essa discussão fazer uma comparação entre o 6 de janeiro de 21 nos Estados Unidos e o 8 de janeiro aqui no Brasil. Depois da volta do Trump ao poder, não é raro a gente ouvir de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro aquele mantra que diz: acontece nos Estados Unidos, se repete no Brasil. Dá para entender isso mesmo? Para você, o perdão de Trump lá nos Estados Unidos para os investigados condenados pelo 6 de janeiro fortalece aqui no Brasil o projeto de lei da anistia para os condenados no 8 de janeiro? Olá, Basílio. Olá, Dr. Vitor. Saudações à nossa audiência. Sim, o perdão do Donald Trump aos envolvidos na invasão do Capitólio fortalece a tese que embasa a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, ainda que simbolicamente. Afinal, trata-se da principal democracia do mundo, extinguindo a punibilidade por atos praticados por manifestantes politicamente motivados. Isso demonstra que, no país que inventou a democracia presidencialista, esse tipo de indulgência, de clemência, é uma medida plausível, é uma medida aceitável do ponto de vista jurídico, institucional e social. Mas aqui numa nota lateral, o que realmente chamou a minha atenção foi o duplo padrão na cobertura da imprensa em relação aos perdões presidenciais. Era compromisso de campanha do Trump perdoar os envolvidos no 6 de janeiro e ele cumpriu a sua promessa. Da mesma forma, era compromisso de campanha de Joe Biden não perdoar seu filho, mas ele descumpriu a sua promessa. O Hunter Biden, ele foi condenado em um processo federal por mentir sobre o uso de drogas para comprar uma arma e processado por evasão fiscal em acusações que incluíam 3 crimes graves e 6 delitos fiscais, totalizando 17 anos de prisão. O Hunter, inclusive, se declarou culpado nesse processo. Ainda assim, o seu pai e a militância democrata na imprensa americana alardeavam que o Joe Biden confiava no Estado de Direito, que jamais interferiria nos problemas judiciais do seu filho e que isso seria um uso indevido do poder. Pois bem, passada a eleição em que o seu partido foi derrotado, Biden perdoou o seu filho criminoso, por esses delitos que eu citei, e por quaisquer atos praticados entre janeiro de 2014 e dezembro de 2024. Só que o Joe Biden foi além. Ele perdoou preventivamente aliados políticos seus e opositores políticos de Donald Trump. Entre eles, eu faço questão de destacar o senhor Anthony Fauci, aquele cientista que presidiu o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas durante a Covid-19 e que desinformou a população mundial sobre medidas sanitárias de vacinação e que omitiu informações relevantes sobre a provável origem do novo coronavírus. Não satisfeito, minutos antes aí da posse de Donald Trump, Joe Biden perdoou preventivamente alguns dos seus parentes mais próximos. Ou seja, os perdões que deveriam escandalizar a imprensa e a opinião pública deveriam ser os perdões preventivos de Joe Biden, a sua família e seus aliados políticos, que abrem um precedente perigosíssimo para a impunidade nos crimes do colarinho branco. Mas a pauta é o perdão do Trump a baderneiros, algo que foi discutido publicamente por meses e validado nas urnas. Mas voltando aqui às comparações entre o 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil. O que aconteceu aqui no nosso país é infinitamente menos grave do que ocorreu nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, tem a questão da data. Nos Estados Unidos, os manifestantes invadiram o Capitólio no dia da certificação eleitoral do Joe Biden, muitos deles com o intuito de impedir esse ato, o que seria aí o nosso equivalente à diplomação do candidato vencedor. Aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, o novo governo já tinha sido diplomado, já tinha tomado posse
e já governava aí há uma semana, ou seja, a situação eleitoral era irreversível e o dano ao processo democrático foi nulo, porque já tinha havido a transferência pacífica de poder. Em segundo lugar, a participação das lideranças políticas. Aqui no Brasil, como reconheceu o próprio ministro da Defesa do governo Lula, o 8 de janeiro foi um movimento espontâneo e sem liderança. Nenhum líder político incitou, convocou manifestantes a agirem. O próprio Bolsonaro estava em silêncio há dias, hospitalizado, fora do país, repudiou os atos imediatamente. E nos Estados Unidos foi diferente, Basília. Em 6 de janeiro de 2021, como a gente sabe, o Donald Trump convocou manifestantes para protestarem contra o processo eleitoral e, segundo muitos, incitou esses apoiadores a atos mais extremados. Finalmente, aqui para fechar, um terceiro e último ponto. A invasão e a ocupação de prédios públicos aqui no Brasil foi muito menos violenta do que nos Estados Unidos, onde houve inclusive vítimas fatais. Ou seja, o 8 de janeiro foi um protesto sem potencial de dano ao Estado democrático, surgido espontaneamente entre pessoas indignadas com o processo eleitoral com um grau de violência muito baixo. É injusto que os envolvidos paguem aqui um preço tão alto por esses atos, ainda mais num país que se notabiliza por anular penas de corruptos e soltar criminosos aos milhares. Uma anistia, então, faria muito sentido. Vitor, o perdão de Trump aos envolvidos na invasão do Capitólio fortalece, na sua visão, aquele projeto de lei da anistia aqui no Congresso Nacional e no Brasil? Saudações, Basília, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Ao meu ver, não interfere de modo algum neste PL. Veja, o que aconteceu no Brasil foi um grande ataque orquestrado, articulado, como as investigações estão demonstrando, contra as instituições, contra o Legislativo, contra o Poder Judiciário, contra o Poder Executivo, de forma organizada e, em última análise, contra a democracia. Não me parece, para lembrar de uma expressão de Nelson Rodrigues, que o Legislativo, na sua maioria, tem um complexo de vira-lata ao ponto de ser influenciado por uma medida adotada nos Estados Unidos. O que essa medida, na verdade, revela é um alerta para todos os democratas, todos aqueles que prezam pela democracia. O que nós estamos assistindo é um presidente eleito com práticas e discursos autoritários, assumindo novamente a presidência da República nos Estados Unidos e definindo quem são seus inimigos para justificar as crises que os Estados Unidos têm vivido neste momento. Isso me faz lembrar de um livro, Como as Democracias Morrem. É uma prática em que os autoritários, por meio do voto, são eleitos e, estando no poder, vão desconstituindo as instituições, os veículos de imprensa, para criar um Estado amoldado às suas práticas autoritárias, para assim fazer valer as suas vontades. Essa medida adotada pelo Trump, ela perdoa em média 600 pessoas, muitas delas criminosos, que agrediram policiais, que atentaram contra as instituições nos Estados Unidos, e mais 300 pessoas que ainda estavam sofrendo processo. Isso chama muito a atenção porque, entre as dezenas de decretos já soltados pelo Trump, um deles incentiva, por exemplo, a pena de morte. Recomenda ao Procurador-Geral dos Estados Unidos que incentive a prática da pena de morte. Ora, qual é o fio que está fazendo o Trump tomar suas decisões? Para os amigos extremistas, a liberdade. Para o país, a pena de morte. Então, me parece que é um conceito de liberdade completamente deturpado. No momento em que o Trump volta ao poder, e aí há que se reconhecer que é uma força concentrada. Todos os grandes donos das Big Techs, Amazon, Google, Facebook, X, estavam na sua posse e alguns deles fazem parte do seu primeiro escalão de governo. Nós sabemos também que a Corte Constitucional dos Estados Unidos, na sua maioria, dos 9 ministros, 6 são conservadores. A Câmara dos Estados Unidos é maioria conservadora, o Senado é maioria conservadora. Isso chama muito a atenção para que toda essa força, toda essa maioria não suprima e aniquile as minorias existentes nos Estados Unidos. Diante de todos esses decretos
que já foram publicados, fica claro quais são os objetivos do Trump, que é atacar as minorias, atacar a preservação ambiental, atacar o clima e também perseguir com uma política persecutória os imigrantes. E o Donald Trump assumiu nos Estados Unidos e sua primeira ação como presidente da República dos Estados Unidos da América foi exatamente a anistia para os presos do 5 de janeiro, do 6 de janeiro, ou foi 5 de janeiro, eu não sei qual foi a data correta lá do Capitólio, mas o fato é que o Trump anistiou a galera toda que estava presa por conta desse episódio. Isso foi uma promessa de campanha dele, Donald Trump. Ele prometeu na campanha que ia fazer essa anistia, que ia anistiar assim que assumisse a presidência da República, ele iria anistiar todos os presos daquele fatídico episódio lá no Capitólio. Obviamente a mídia já está fazendo todo aquele alarde e tudo mais, criando factoides como sempre, né? Para que o Trump não progrida aí nas suas ações como o presidente da República eleito, não é isso? Então o que aconteceu foi o seguinte: o Trump assinou a anistia aí de todos os presos, e a mídia já entrou com um factoide de que o Trump deu anistia a um suposto membro de uma facção criminosa, né? Fizeram reportagens aí sobre esse suposto membro de facção, né? Então, a mídia fica o tempo todo criando esses factóides e durante o governo do Donald Trump, isso vai ser uma constante, né? São 4 anos aí de muitas narrativas, de muitas mentiras, de muitas fake news. Eles que, né, acusam aí a direita de fake news, eles é que produzem as fake news de verdade, né? Porque a esquerda sempre age assim, né? Acuse-os do que você faz, é isso. Bom, o que acontece é que aqui no Brasil a gente está passando por algo muito similar. Parece que é um copia e cola da América, né? Dos Estados Unidos. Então, será que isso que vai acontecer também aqui no Brasil? Aqui no Brasil houve o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro, que é o dia da invasão lá depredaram lá o Congresso, os prédios públicos lá e tudo mais, tal, que é o dia do suposto golpe, né? O golpe da esquerda, o suposto golpe. Então, será que vai haver anistia também, caso Jair Bolsonaro venha a ser presidente da República, reeleito presidente da República? Evidentemente que no atual momento ele está impedido pela justiça, né? Mas será que isso vai ser revertido? Será que ele poderá se candidatar e, vindo a se candidatar, ele será reeleito? E se reeleito, ele irá anistiar também todos os presos que estão nas cadeias aí, o país afora aí, presos há 17 anos, 15 anos, prisões absurdas, né? Foi até um preso que o cara estava vendendo água na manifestação e foi preso também. Então, são prisões assim absurdas, com uma quantidade de anos absurdos também, com penas absurdas, né? Para essas pessoas que invadiram ali ou não invadiram, ou só estava presente ali no momento ali de gaiato e foi preso também e está nessa situação de ser preso, né? De estar dentro de uma penitenciária ou de uma cadeia, pagando por algo que não tem sentido, né? Não tem sentido de ser, né? E se tivesse que dar uma pena ali, seria por, sei lá, vai lá prestar serviços sociais, serviço para a comunidade, esse tipo de pena, mas pena de 10 anos, 15 anos, 17 anos. Tem uma cabeleireira lá que, né,
escreveu lá, perdeu mané na estátua lá, e aí foi presa, pegou, sei lá, se foi 12 anos, foi 15 anos de prisão, né? A mulher, mãe de filhos pequenos ali, impedida de ver seus filhos, o crescimento dos seus filhos e tudo mais. Então, o Brasil, o que acontece aqui no Brasil é muito similar às pautas, né, da esquerda, é muito similar, são todas importadas dos Estados Unidos para cá, da América para cá, né? São pautas identitárias, as pautas, né, da esquerda, as pautas progressistas, né, pautas identitárias, pautas referente à cor da pele, né? Pautas referente à questão da sexualidade e tudo mais, toda essa pataquada aí, das mulheres, né? Então, são pautas importadas, né? Vêm dos Estados Unidos para cá. E é meio que similar, é como se fosse uma cópia mesmo. Então, a esquerda também tem esse método de atuar tanto na América como aqui no Brasil. Então, eu penso que isso irá acontecer aqui no Brasil também, da questão da anistia, né? Tomara que se um outro presidente for assumir, que não seja o Jair Bolsonaro, né? Esperamos que seja ele, mas se não for ele, esperamos que esse outro presidente também, que esse outro candidato tem aí o bom senso de anistiar essa galera toda que está presa, né? Vamos ver o que é que acontece com os presos aqui do 8 de janeiro aqui no Brasil, porque lá na América, meu amigo, o Laranjão já assumiu e já botou ordem na casa e já anistiou a galera toda, fora tantas outras medidas importantíssimas que ele está tomando lá na América, né? Então, Estados Unidos está indo muito bem na mão do Laranjão. Aqui na América do Sul, o que está acontecendo é que a Argentina está indo muito bem na mão do Milei, e vamos ver o que vai acontecer aqui no Brasil, quem é que vai assumir a presidência da República a partir de 26. Não é isso? Esperamos que seja o Jair Bolsonaro. Se não for ele, esperamos que seja alguém de direita e que esteja alinhada, o candidato esteja alinhado aí com o pensamento de direita, com o pensamento de botar o Brasil em patamares de primeiro mundo, vamos colocar assim, dessa forma, né? Vai precisar remar muito para chegar ao primeiro mundo, mas pelo menos que tenha alguém na presidência da República que almeja essa condição. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, deixa também o seu comentário e até breve.